mundo. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Sofia. Boa tarde para quem está através do Aura e quem está através das nossas plataformas também. Como vocês estão? Espero que muito bem. Boa tarde. Quanta gente, que coisa linda. Espero que depois desse encontro do dia de hoje vocês se encantem tanto como eu, pela terapia quântica. A gente vai abordar o que é isso de stop nos bloqueios, sagrado feminino, sagrado masculino e terapia quântica. Que legal que vocês estão bem, muito bem, graças a Deus, só aguardando o nosso encontro do dia de hoje. Então, energia masculina, gente, geralmente, dentro tanto do meu perfil, vocês vão encontrar minha abordagem, a gente sempre trabalha sagrado feminino. Por quê? Porque esse nosso feminino, ele é um ponto mais ferido no ser humano, tanto homem quanto mulher. E hoje eu resolvi trazer esse complemento que é o masculino, sagrado masculino. Alguém quer dividir por aqui o que vocês entendem sobre sagrado masculino? Quem quiser colocar uma pergunta, pode colocar também, que eu vou abordar da maneira que eu sei, como eu posso, tudo bem? Quem não me conhece, meu nome é Anaí, sou psicanalista. Boa tarde, Luciana. Sou psicanalista, tá? Sou moduladora quântica ou terapeuta quântica, que é a mesma coisa, tá? Sou apometra, trabalho apometria, que é uma ferramenta profunda de limpeza dos corpos sutis, de limpeza das nossas emoções, de limpeza dos nossos pensamentos. Hoje aí vocês vão ter uma consciência disso, tá? O feminino é para dentro. E ele habita nas duas pessoas, tanto homem quanto mulher. Por quê? Porque são conceitos psíquicos, né? Nem eu desconheço esses temas, são conceitos psíquicos. São energias, são pulsões que elas estão dentro da nossa energia enquanto ser humano, mas elas ficam como escondidinhas, vamos dizer assim, porém, conduzem a nossa jornada. Seja bem-vinda, Fernanda! Como você está? Que saudade de você, viu? Então, é isso, gente. Feminino é quando você se encontra. Com o que está vinculado? Boa tarde, Lu. Com o que está vinculado o feminino? Está vinculado com a nossa missão e propósito. Está vinculado com nossas questões que têm a ver com emocional. Está vinculado com o nosso lado esquerdo do corpo. Agora, lado direito. Agora vamos falar essa questão de mãe solteira, tenho 2 papéis, justamente, mas veja só. Energia feminina e energia masculina, ânima e ânimos, aí na linha do Carl Jung, do psicanalista, eles não têm a ver nem com gênero, nem com sexo. Elas são pulsões, energias que estão dentro da nossa jornada e o que acontece? Elas conduzem a nossa vida. Voltando, pode marcar, saudade também, cada vez melhor, maravilhosa. Então, gente, emoções. As nossas emoções vão conduzindo a nossa vida. Quando a gente se altera emocionalmente, podemos tomar atitudes, podemos tomar ações que elas não estão muito acordes com o que a gente realmente quer. Agora, o masculino, o princípio do masculino é a estrutura na nossa vida. Através de quem que chegam essas emoções, esses sentimentos, essas estruturas para nós? Através de mamãe e papai. Como eu disse, graças a Deus, a gente só tem uma mãe, só tem um pai, exceto a Fernanda aqui, que tem um sistêmico mais completo e mais complexo. Mais completo e mais complexo. Vale o cristal, Fernanda, porque a gente já trabalhou muito isso, mas é muito bom. Gente, através da nossa mamãe, a gente aprende muito sobre como relacionamentos devem ser conduzidos.
E através de como a nossa mamãe se comportou, quais as coisas que a nossa mamãe suportou, quais as coisas que a nossa mamãe, ela se colocou em forte, vamos dizer assim, para aguentar aquilo. São todos aqueles sapos engolidos, são todos aqueles choros escondidos, né? Todos aqueles choros escondidos, 2 mamães e 2 papais, porque a história de Fernanda, o sistema de Fernanda traz 2 mamães e 2 papais, que é maravilhoso poder acolher. Minha mãe suportou tanto que teve um câncer no estômago. Então, Luciana, esse aqui é a questão. Esse aqui é o assunto, né? Esse aqui é o assunto. Cada vez que a gente engole, não consegue digerir, transmutar, trabalhar, estruturar o que está acontecendo com o nosso emocional e sair de um lugar de dor para um lugar de poder, esse feminino ele se torna doentio, né? Essa frasezinha que está ali, suportou tanto, né? É quando eu não consigo me dar o lugar, é quando eu não consigo falar que não, é quando eu permito que um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo venha para cima de mim, sagrado, feminino, ferido, tá? Agora, vamos lá, o que tem a ver o masculino? Porque muita gente que entrou aqui entrou para saber sobre esse masculino, mas eu vou dividindo algumas coisas que vêm aqui. Meu pai traiu e depois de 50 anos de casado, ele morreu e tinha uma filha na idade minha e o mesmo nome. Acredita, Luciana, você estava duplicada. 2 Luciana? Acredito. Eu vivi mais com minha mãe. Meu pai viajava muito e eu fui o 4º filho. Antes disso, minha mãe teve 3 abortos de meninas. Então, veja só, Jackson, ali é onde estamos chegando, nesse masculino. Quando a pessoa está com o masculino ferido, masculino desestruturado, tem uma tendência muito grande a se deixar levar, tem uma tendência muito grande a faltar estrutura na vida da pessoa. Então, assim, está muito vinculado com falta de papai, mamãe e papai. Cada história, gente, é uma história. Veja que aqui diversas pessoas estão dividindo diversas situações. Uma situação de traição, outra situação aonde o pai faltou, né? Então, estou mesmo com problemas financeiros. Justamente o que acontece? Aí tem uma geração de inseguridade. Por quê? Porque está faltando o pilar, ou porque eu julgo que o pilar não se comportou direitinho do jeito que eu queria, né? Eu queria que ele se comportasse X, Y, Z, mas se ele se comportou, né? Ele se comportou diferente. Mas Lari, ela comenta, eu sofri a perda da minha mãe muito nova e a ausência do meu pai desde sempre. Então, ali perceba, ali tem um feminino muito prejudicado, porque na emoção, o luto é um processo muito profundo, e na estrutura da vida, como é que essas pessoas faltando podem passar uma maneira de eu estruturar a minha jornada? Jackson diz, financeiramente, agora estou bem. Acredito que seja terapia e constelação. Jackson, vou dizer uma coisa para você, tá? É terapia, constelação e ação. Quando você se estrutura, quando você cura esse conceito interno de vínculo com seu pai, através de uma constelação, através de uma mesa quântica, através de uma terapia quântica, através de uma mesa radiônica, através de uma meditação, ali você começa a entender, tem algumas gavetinhas na nossa mente que começa a entrar no eixo, começa a entrar no local. E o que é importante nessa roda da fortuna? Não vou deixar o universo fazer tudo por mim, porque ele nem vai fazer. Quem tem que fazer alguma coisa por mim sou eu. Então, assim, essa ação é fundamental. Quando a gente tem o masculino estruturado, a ação, ela é estruturada. Quer dizer assim, eu quero conseguir um trabalho.
Eu estou sem trabalho, eu quero conseguir um trabalho. Então, através de uma ação estruturada, eu vou fazer o quê primeiro? Juntar o meu currículo, preparar, ver qual a documentação que eu tenho, ver se eu tenho uma recomendação, entrar em diversos sites que possam me trazer o contato com o trabalho que estou procurando, para a vaga de emprego que estou procurando. Agora, o que acontece quando eu tenho masculino deste estruturado? Ali eu fico no Facebook, lá. Estou procurando vaga de emprego. Se alguém saber, me avise, tá? Você tem alguém para acompanhar o seu processo. Você tem alguém para acompanhar o seu processo. E naquele momento que você não entende alguma coisa, o seu terapeuta está aí para te orientar. Tenha um terapeuta para chamar de seu. Se dê essa permissão, se dê esse prêmio, sabe? Se dê esse prêmio, porque o terapeuta não é mais que a pessoa que vai promover um espaço de acolhimento, um espaço seguro e um espaço de alavanca onde você vai para o próximo nível. Fazer isso sozinho é bem complexo, gente. Então, sabe, não duvide. Agora, a Fernanda compartilha com terapia, com uma terapeuta maravilhosa. Cheguei na ação, bora! Porque esse que é o objetivo. Esse que é o objetivo, gente. Esse que é o objetivo, chegar na ação na nossa vida, sair do lugar, sair do lugar. Eu não preciso apenas enxergar, perdoar, devolver, que é tudo que a constelação faz, tá? Observar onde que eu estou, tá? Se eu estou no centro da minha vida, se eu estou em algum lugar perdido na minha vida, se eu nem enxergo, tem pessoas que entram no campo e elas querem sair, por quê? Porque não querem formar parte. Disse, nossa, eu preciso me deparar com todos esses atores que estão aqui, tá? Mas não precisa ter medo, sabe? Porque quem tem experiência em constelação vai saber conduzir o seu processo até onde você pode ir. Tudo precisa ser gradual na nossa vida. E a sintonização harmônica faz isso. Ela, devagarzinho, vai te acompanhando para que todo o processo evolutivo seja leve, seja calmo, para que você não fique perdido no meio do processo. É isso, tá? Diverso tipo de circunstâncias, às vezes é abandono, às vezes é traição, às vezes é uma circunstância X de não ser visto, estar ali, mas ser apenas o provedor na história, faz com que a nossa história seja difícil, seja delicada. Eu trabalho constelação, gente, hoje por hoje, é num sistema oculto, chama. O sistema oculto da constelação é um sistema na água, no qual você não sabe qual é o elemento que está sendo constelado. Então, ali, você não pode mentir para você. Eu digo isso, basicamente, você não pode mentir para você. Vocês sabem que a psicanálise, quem não sabe, vai começar a entender agora, estuda o quê? O nosso inconsciente, aquilo que está reprimido, escondido, aquilo que a gente não consegue ver. Então, o acesso ao campo permite o acesso a essas informações para que seja uma coisa leve, para que seja uma coisa harmoniosa e, sobretudo, para que a gente tenha um direcionamento de como é que vai conduzir toda essa energia depois, tá? Por esse motivo que um terapeuta é fundamental. Eu tenho uma terapeuta para chamar de minha. Isso aí. Eu também, e aqui eu já disse na live anterior, eu também tenho uma terapeuta e sou muito grata, porque isso, gente, a terapia vai tirando a gente de lugares de estagnação, vai ajudando a gente a sair de lugares onde a gente não encontrava saída. Vamos abordar mais sobre esta questão do masculino? Então, masculino, energia masculina em desequilíbrio, ela pode gerar insegurança, falta de prosperidade e dificuldade para avançar na vida. Por quê? Porque falta a estrutura. Em alguns encontros, às vezes, eu compartilho muito a imagem do papai pegando a criança da mão e saindo andar pelo mundo, porque é isso que o pai faz, ele leva a pessoa para o parquinho para conhecer o mundo. Então, a mãe é a vida, o pai é o mundo, e os dois estão entrelaçados. A gente não consegue ser apenas um ou outro, precisa integrar essas forças, o masculino e o feminino, dentro de nós. Terapia quântica e sagrado masculino. Agora eu quero deixar
uma pergunta aqui para vocês, que disse assim: você já percebeu que mesmo trabalhando a sua energia feminina, ainda sente bloqueios na vida financeira, nos relacionamentos ou na sua missão de vida? O motivo está no campo energético do seu masculino. Então, assim, feminino, muitas vezes fortalecemos a nossa intuição e aumentamos a nossa conexão com a nossa essência, quem somos nós, mas sem força estruturadora do masculino, a manifestação no mundo físico torna-se difícil. Isso, gente, afeta dinheiro, ação e segurança interior. São esses 3 pontos que se veem afetados. Então, é importante a gente perceber. Agora, o que acontece quando o nosso feminino e nosso masculino está em harmonia? A nossa vida flui com leveza, com propósito e com abundância. São 3 conceitos que são bem interessantes, tá? Agora, como é que fazemos para conquistar essa leveza, propósito e abundância? A terapia quântica vai integrar a psicanálise e vai integrar a programação neurolinguística em diversas camadas, tá? Essas camadas vão promover o movimento de 2 ferramentas muito importantes. A primeira é a constelação familiar, os movimentos sistêmicos e as alternativas que promovem as frases de cura. Isso por um ponto. E por outro lado, a apometria. Por quê? Porque a apometria é uma ferramenta que tem uma profundidade a partir de leis apométricas, né? Essas leis apométricas criam uma sorte de universo, um protocolo que permite trabalhar em uma profundidade maior. Então, assim, se numa constelação você consegue observar, mas aí eu percebo que tem um padrão repetitivo. A minha mãe tem uma raiva, e daí eu também criei aquela raiva. E eu também, por um vínculo com ela, eu não consigo desapegar. Mas eu não posso me vincular com todas as pessoas que estão em volta com raiva, ou com todo homem que eu vou conhecer para manter um relacionamento com raiva. Essa é uma circunstância que vem a partir da minha mãe, da vivência dela. Então, ali tem um padrão. Agora, como fazer para sair disso? Eu preciso acompanhar um processo terapêutico que me oriente como fazer para conduzir isso na minha vida. Porque, gente, mudar um padrão, como se fosse um botãozinho, vou movimentar aqui, sair do 0 para ir para o 70, e daí para ir para o 100, exige um movimento direcionado. Um movimento direcionado. O masculino exacerbado, o masculino exacerbado é aquela energia que impede que a gente, obrigada, será que é a Alessandra Oliveira que eu conheço? Será que mandou uma flor justamente? Esse masculino e o feminino, quando o masculino está exacerbado, ele vira o quê? Ele vira um narciso, tá? Somente eu, olho para mim, e ele vai levando tudo para frente. Ele conta bastante mentira para nós, e a gente que acredita nisso e vai repetindo. Tá? Então, ali tem um processo assim, de muito engano, de muita manipulação da realidade, porém desestruturada. Vai criando mentira, uma mentira atrás de outra mentira, atrás de outra mentira. Quem impede? Isso mesmo, é como se ficasse com o ego inflado. Exatamente, está bem próximo do narciso ali, tá? Uma percepção errada dos valores e levando tudo pela frente. É aquele, eu quero porque eu faço porque eu sou assim. Tem uma outra que vocês devem conhecer. Eu nasci assim, é isso que há, e eu não vou mudar, tá? É isso que o masculino
exacerbado, o masculino dono da verdade, o masculino dono da verdade. Então, tudo isso, se a gente está... Talvez você não enxergue essas camadas de personalidade dentro de você, mas você está lidando com um tipo de pessoas. Talvez você já enxergou, a partir do que eu falei aqui, uma mãe, um pai, um tio, um irmão, um chefe, né, um noivo, até o filho, em alguns casos, que quer, sabe, aquele filho que quer colocar os pais mais para baixo, que ele ocupa, ele quebra lei sistêmica, que é a lei da hierarquia, então aí ele se sobrepõe, né, ele diz, não, porque eu sei, você não entende porque você é velho, porque você já está velho, mas esse aqui é um sistema novo, e eu sei, e você não sabe. Então, ali também, masculino exacerbado. Como é que isso é trabalhado nesse equipamento? Nesses equipamentos? Jackson diz, é por isso que temos tantas pessoas que não sabem ter gentileza, respeito ao próximo, quer tirar proveito de tudo. Vou responder em mexicano, tá? Vamos parafrasear o Chaves. Isso aí é o masculino exacerbado. Falta de compaixão. Isso, falta de respeito pelo outro. Falta de entender quem é o outro e o que o outro está vindo buscar, o que o outro está falando. Muitas vezes o masculino exacerbado não deixa o outro nem falar, somente ele que fala. Falta de empatia, né? Somente ele que fala. Isso aí é o masculino exacerbado, gente, perde as camadas de empatia, de compaixão, perde até em um certo ponto uma camada de humanidade, pois ser humano somos todos nós, né? Humaneses somos todos nós, vocês, eu, todo mundo. E todo mundo tem o seu direito de conquistar um lugar no mundo, e ninguém precisa ser mais do que ninguém. Por isso que eu digo, e vou reforçar aqui, que o feminino curado é a porta de entrada da cura da Terra. Por quê? Porque quando você equilibra o seu feminino, você sabe quem você é. Eu lembro, tempo atrás, vou comentar um pouquinho aqui do processo da Fernanda, que eu tenho uma ferramenta que chama Mesa Quântica do Sagrado Feminino, que, aliás, está disponível, tá? Mesa Quântica do Sagrado Feminino. E a Fernanda me falou assim, me dá um enjoo falar disso. Nossa, eu tenho nojo de falar. Não posso nem falar, quem disse é trabalhar com essa ferramenta. Por quê? Porque ela estava no processo de se encontrar. E hoje ela entende quem ela é, para que ela veio, e agora tomou a ação para estruturar esse masculino e dizer, estou pronta para andar na vida. Estou pronta para construir os meus próprios passos. Agora, gente, eu vou abordar como é que esses equipamentos auxiliam a gente para trabalhar no que a gente chama de terapia quântica ou terapia multidimensional, que é a mesma coisa, tá? A primeira camada que se trabalha é a camada, então, inconsciente. Psicanálise e PNL. E nessa camada, a gente trabalha padrões emocionais e crenças que impedem que você prospere. Então, ali vem a abordagem de, será que dinheiro é difícil? Será que eu sou merecedor? Será que eu preciso sofrer para ganhar dinheiro? Será que eu não posso ganhar muito dinheiro? O que aconteceria se eu ganhasse muito dinheiro? Memórias inconscientes, medos de ganhar e perder, porque tem registros nas nossas famílias, na nossa ancestralidade, de pessoas que apostaram e perderam tudo. Então, ali, será que na minha família isso aconteceu? Culpa pelo sucesso, é aquela pessoa que ela se voltou muito bem sucedida, mas aí ela se afastou, seja da espiritualidade, seja dos filhos, seja dos pais, foi morar longe, e aí a família condena a pessoa. Sabotagem financeira é uma das mais comuns, tá? Sabotagem financeira é uma das mais comuns. É até ali no mais, cuidado, eu tenho que fazer sempre fundo de reserva, porque sempre uma catástrofe vai acontecer na minha vida. Trabalhar também nessa camada interna, nessa primeira camada inconsciente,
autovalorização. Aqui tem um vínculo com o feminino, porque é necessário. Esses dois, eles não estão sozinhos. Veja que no mundo tem homem e tem mulher. Energia feminina e masculina, luz e sombra, lua e sol. Então, esses conceitos se integram ali, ânima e ânimos. Então, se você não sente que merece, ou se você não se sente merecedora, consegue cobrar pelo seu trabalho, seja ele qual for, a gente tem que ter consciência do que a gente está emanando para o universo. Tá? Quando a gente está no masculino exacerbado, não temos consciência. Vai andar nos trancos-barrancos, copiando tudo que der e vier ali pela frente, e não dá para decidir um caminho claro. A Anabela disse, essa mesa de botões que tem de Aldiz. Então, isso aqui, gente, é um equipamento quântico. E essa que está ali é outro equipamento, mas esse é um equipamento radiônico, tá? Para quem entende de radiestesia radiônica, o que acontece? Esses equipamentos, eles ajudam que a energia, que as informações vão com mais força no campo da pessoa. Com muito mais força que uma mesa radiônica, com muito mais força que a força do pêndulo, porque aqui não é a força do operador. Aqui o que movimenta é o núcleo que o equipamento tem e que auxilia o acesso ao campo escalar, ao campo multidimensional, que facilita. Então, primeira camada para ser trabalhada na terapia quântica. Primeira camada para ser trabalhada na terapia quântica. Crenças sobre dinheiro, memórias inconscientes e autovalorização. Se conseguimos ou não cobrar pelo nosso trabalho. Aqui a gente vai trabalhar com diversos tipos de ferramentas. Programação neurolinguística, análise psicanalítico, né, desses bloqueios. E exercícios de ressignificação. Ali nesse processo, a gente vai incluir o que chamamos de áudios binaurais. Esses áudios binaurais, eles têm uma frequência específica. No ouvido direito um, no ouvido direito outro, é um áudio preparado pelo terapeuta, porque quando você dá para a sua mente, para seu cérebro, aqui você toca um dó, e aqui você toca um ré, o que acontece aqui dentro? É apenas um exemplo, tá? Mas aqui dentro acontece um mi. O nosso cérebro linka, ele junta os dois sons e aqui dentro produz um novo som. Esse novo som produzido é justamente com foco no objetivo que a gente está buscando, porque tudo que acontece dentro da terapia quântica é pesquisado. Tudo que acontece dentro da terapia quântica é acessando o seu campo informacional e observando o que é necessário mexer para eu ajustar a informação lá, tá? Ajustar a informação lá, colocar a informação necessária e retirar aquele padrão de repetição. Vou colocar mais ação aqui nessa pessoa, para ela ter vontade de agir, parar de procrastinar, tá? E vou potenciar isso através do áudio, através da análise do bloqueio, através de uma constelação, se for preciso, porque essa ferramenta, ela junta todas as outras ferramentas enquanto o terapeuta consegue transitá-las, né? Enquanto o terapeuta consegue administrar todas essas ferramentas juntas. Segunda camada é a camada que a gente herdou da nossa linhagem, que é a nossa camada sistêmica, a constelação familiar, o acesso ao campo de informações da nossa ancestralidade junto à terapia quântica. E aí a gente começa a perceber que o dinheiro não depende apenas de nós, ele também está ligado ao nosso campo ancestral, ao nosso campo familiar. Ali a gente vai analisar o quê? Quais são as lealdades invisíveis, né? Os seus pais, eles têm sofrido por dinheiro? Será que inconscientemente você está repetindo essa sofrência lá atrás? Ou ainda está no luto por uma perda de um negócio, de um valor, né? Então, lealdades invisíveis, energia do masculino também, a manifestação financeira é vinculada à estrutura que a gente dá
para um negócio, para um empreendimento ou para um trabalho mesmo seja, né? Não precisa ser apenas empreendedor, empresário, pode ser que tenha um trabalho, sabe aquelas pessoas que elas entram a trabalhar, daí elas trabalham 4, 5, 6 meses e elas perdem o trabalho, ou elas simplesmente pedem demissão. Daí ela passa para um outro trabalho, daí começa tudo de novo, entrou, passou na entrevista, tudo mais, daí de novo, o que acontece? Ela perde a demissão, ou ela perde o trabalho, ou ela mesma que vai embora, ou o próprio trabalho que manda ela embora por não atingir um objetivo. Então, isso está estritamente vinculado a uma falta de estrutura. Está faltando ali algum ponto, alguma informação que link, que o dinheiro está vindo daquele campo, e por que ele não consegue chegar? Que ele está sempre sendo alterado. E depois temos os bloqueios herdados, que são padrões de escassez, promessas de pobreza, sentimento de culpa por ter mais do que a família tem. Tudo isso está atrelado. Trabalha como? Trabalha com movimentos sistêmicos da constelação e analisando quais que são os bloqueios financeiros no campo. A terapia quântica, então, vai limpar ali esses padrões de escassez e vai trazer a reconciliação com a energia do pai e do masculino. Todos os homens que vieram, veja que, por exemplo, aqui no Brasil, tem história de escravidão. Então, tem muitas histórias que vêm atreladas a sofrer em demasia por um trabalho, e ainda um trabalho que não chegava em dinheiro, era apenas um sustento. Então, quanto de tudo isso será que há na minha família? Ou não, na minha família não tem nada a ver com escravidão, mas sim tem que ver com que, sei lá, eram originários da terra, e eles perderam a terra foi tomada daquele grupo. Então, tudo isso está registrado, gente, no nosso DNA, tá? E a terceira camada quântica, que é trabalhada nessa abordagem, equilíbrio do masculino, é como você se relaciona com a energia do dinheiro. O dinheiro, ele é uma vibração, ele é uma energia, ele é uma informação. E se essa energia não está alinhada com ele, a realidade financeira vai refletir isso. Agora, frequências vibracionais como medo, ansiedade e dúvidas, eles bloqueiam a prosperidade. No campo quântico da abundância, o dinheiro precisa ser chamado e integrado ao campo energético. A sintonização com a prosperidade permite que a sua mente e suas emoções possam estar na mesma frequência que você deseja manifestar. Ferramentas para trabalhar nessa terceira camada quântica de relacionamento com dinheiro. Como é que trabalhamos? Trabalhamos com frequências específicas para abundância. Essas frequências são 396 Hz, 528 Hz, que são frequência dos milagres, e 888 Hz, que é uma frequência de abundância maravilhosa. Trabalhamos também a técnica de colapso de função de onda para atrair oportunidades financeiras. Quanto mais, gente, a gente cria não apenas abundância e prosperidade, a gente cria um objetivo bem claro, bem definido, bem determinado, ferramenta SMART para estabelecer um objetivo que seja medível, quantificável, alcançável, porque senão eu posso acreditar, fico naquele grupo de otimistas lá e posso acreditar que tudo que eu quiser vai ser dado para mim. Vai, mas eu preciso ir aos poucos, né? E exercício de gratidão, exercício de visualização, trazem uma nova realidade até nós. E é ali onde é importante aquilo que eu falei no início. O que eu falei no início? Precisamos perceber que dá para criar tudo que a gente quiser? Claro que dá.
Claro que dá. O universo é maravilhoso e ele facilita os caminhos. Agora, quanto mais clara eu ser, quanto mais eu planejo esse caminho, quanto mais eu estruturo a minha jornada, a coisa vai ficando mais simples. Então, ali, veja, o masculino, esse sagrado masculino, tem a ver com agir de uma maneira estruturada, de uma maneira estratégica. Muitas vezes eu aprendi isso em casa, com um pai presente, com um pai que dividia os processos comigo, com um pai que estava acompanhando todo o processo de crescimento, mas e se faltou? E se faltou, é provável que na vida adulta eu vá ter inconvenientes. Para quê? Para estruturar para conseguir um trabalho, para estruturar para eu guardar o dinheiro, para estruturar para eu estabelecer como é que eu vou caminhar sentido um sonho. Não é a mesma coisa. Quem acompanhou o pai falando assim: aqui na frente da nossa casa a gente vai construir uma loja. E nessa loja, sua mãe, que ela entende e sabe de costura, ou entende e sabe de terapias, ela vai abrir um espaço para a holística. E daí você vê, seu pai um dia manifesta isso, e depois ele começa a comprar tijolo, cimento, ferro, depois você vê como aquele lugar está sendo estruturado e um bom dia você acorda e a sua mãe está lá na frente da casa, no espaço próprio, e ela está aplicando reiki, aplicando cromoterapia, fazendo uma constelação familiar, ela está fazendo uma meditação, tem pessoas visitando aquele lugar. Se planejar no dia, se planejar e o dia corre nada como eu planejei. Então, ali tem um fator que é a aceitação e observar se o planejamento que eu fiz não está muito longe da realidade. Porque às vezes eu visualizo o meu dia e eu visualizo ele desde um lugar onde eu digo, vai ter que ser dessa maneira. E aí eu não levo em consideração alguns outros fatores, algumas outras pessoas. E aí o que acontece? Pode passar que passe batido e que tudo vai desencadear diferente como eu planejei. É a mesma circunstância de quando a pessoa chega na terapia, ela chega a fazer uma constelação de prosperidade, ou ela chega a fazer uma constelação de porque o meu financeiro está muito parado, e daí a terapeuta diz assim, tá, mas você já sabe o que quer? Não, eu ainda não sei se eu vou fazer cromoterapia ou reiki. Mas para reiki precisa uma iniciação ao reiki. Para cromoterapia você precisa entender conceitos de cromoterapia, tá? Então, se não tem essa estrutura mínima, como é que você vai conseguir colocar um produto? Como é que você vai conseguir contar para as pessoas o que você faz? Então, a estrutura aqui é fundamental. Isso. E quando essa estrutura está, fazemos o que temos que fazer naquele dia. Ali, como eu disse no início, quando o feminino e o masculino eles estão integrados, isso flui com muito mais naturalidade.